Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é crônica. Convido você a acompanhar os objetivos dessa aula. Eles são: ler e compreender trecho de crônica, estabelecer relação de causa-consequência, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. E para início, o que é uma crônica? Qual é a sua definição? Veja comigo. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário. Caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Isso mesmo. Então, a crônica é um texto em que nós temos acesso a uma situação do dia a dia, do nosso cotidiano, do que vivemos com frequência, de uma rotina. Sim, é um texto de ficção normalmente, mas baseado em fatos que podem acontecer com qualquer pessoa, qualquer família, como veremos no nosso texto de estudo. Ainda, aqui nós temos uma informação bem importante, que a crônica ela está tanto com um pé no jornalismo, quanto um outro no literário, na esfera literária. Por quê? Por essa questão da crônica também mencionar questões, muitas vezes do esporte, nós temos uma variação de crônicas, das suas temáticas, e também pela crônica ser baseada em situações ficcionais. Então, nós temos essas duas esferas entre o gênero textual crônica. Agora, nós vamos ao nosso texto de estudo. Você já observa o título, Sopa de Macarrão. Nós temos aqui um fragmento, situando você do que aconteceu antes nessa crônica. Nós temos uma família que está reunida para uma refeição, pai, mãe e filho, e o que acontece? Os pais tentam incentivar, fazer com que o filho se alimente com vegetais, legumes e verduras. E o que acontece? O filho é muito relutante, ele prefere macarrão, bife, batata frita, comidas não tão saudáveis na visão dos pais. Até que a mãe toma uma decisão muito drástica de não deixar o filho se alimentar do que ele quer, de batata frita, de bife, a não ser que ele coma alguns legumes. E o filho acaba optando por não comer. E a família começa a dialogar sobre essa questão da alimentação. É o que nós temos aqui, o conflito, o clímax e o desfecho dessa crônica. Então acompanhe comigo. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia, minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas, passei a gostar de sopa. O filho pergunta, o que é macarrão de letrinhas? O pai explica, ele põe na boca uma rodela de tomate, o pai e a mãe trocam um vitorioso olhar. O pai faz uma voz doce. Está descobrindo que salada é gostoso, não está? Não, peguei tomate para tirar da boca o gosto nojento de alface, mas acabo de descobrir que tomate também é nojento. Mas ketchup você come, não é? Pois é, feito de tomate. Ele também não come ovo, emenda a mãe, mas come maionese, que é feita de ovo. O filho continua olhando o prato vazio. Coma ao menos feijão com arroz, diz o pai. Ele pega uma colher de feijão, outra de arroz, dizendo que viu um filme onde num campo de concentração só comiam assim, pouquinho, só o suficiente para sobreviver. Mastiga tristemente, até que o pai lhe bota o bife no prato de novo, mas a mãe retira novamente. Ou salada ou nada, sem chantagem sentimental. O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente. O filho olha para o prato tristemente. Depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela. Mas ele comeu 2 folhas de alface, não pode comer 2 pedaços de bife? Ela diz que de jeito nenhum, desta vez é pra valer,
Então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa da tal sopa de letras. O pai se anima. Pergunte, pergunte. Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato? Claro. Por quê? O que você quer escrever? Hambúrguer, maionese e ketchup. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto. Só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras. Escravidão, carrascos, nojo e, enfim, escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam. Mas ele explica. Ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever. Amo rosbife com batata frita. Finalizando a leitura do fragmento, você conseguiu perceber o comportamento de cada familiar, do pai, da mãe, do filho, qual é a ação e reação de cada um em frente a esse diálogo a respeito da alimentação, não é? Agora, pensando juntos, vamos ver. E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. Quando responde ao pai, o filho demonstra mau humor e inflexibilidade, bom humor e flexibilidade. Se o filho responde ao pai resmungando, isso demonstra que ele é uma pessoa flexível ou inflexível, que ele está de bom humor ou de mau humor. Se você pensou aí mau humor e inflexibilidade, é a resposta correta. É uma personalidade, uma característica, um traço desse personagem, do filho. Ao resmungar, ele demonstra que não vai mudar de ideia, nem um pouco. Pelo contrário, ele vai continuar irredutível. E isso demonstra também o seu mau humor, o seu humor nada interessante a respeito dessa situação, que ele não está gostando. Que isso está irritando, essa conversa toda de alimentação irrita muito o filho. Outro pensando juntos, e no Natal? Cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Qual dos significados do verbo tripudiar se aplica ao contexto da fala do pai? Saltar batendo com os pés, divertir-se humilhando outrem. Veja só, a mãe começa a falar essas situações para o filho, com a ideia de tentar convencer de um jeito irônico, muitas vezes, né? Satirizando, ridicularizando a ação do filho. Então nós temos aqui ela dizendo que no Natal o filho pode ser Papai Noel, se ele continuar comendo o que ele quer e não comer verduras e legumes, ou ainda no Carnaval vai virar Rei Momo. Então, nesse caso, a mãe está se divertindo com essa situação e também humilhando o seu filho, de certa forma, com essas situações, essas possibilidades que ela diz que pode acontecer caso ele não se alimente bem. Então, letra B, a mãe se diverte e humilha o filho, significado mais adequado para o verbo tripudiar no contexto da nossa crônica. Agora, atividade número 1, preste atenção. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia, minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. Explique a intenção do pai em relembrar esse momento de sua infância. Explique qual é o objetivo do pai com essa situação.
Respondeu, conseguiu perceber, explicar por qual motivo o pai relembra, traz essa lembrança da sua infância para o seu filho? Vejamos uma possibilidade. A motivação do pai é convencer o filho, mostrando-se como exemplo de alguém que não gostava de sopa, mas após a sopa com macarrão de letrinhas passou a gostar. Isso mesmo. Então essa lembrança que o pai conta, essa recordação, é com o objetivo claro de mostrar que ele também tinha esse comportamento de não gostar de alguns alimentos, mas depois de um certo momento ele experimentou e passou a gostar, mudou o seu comportamento. E isso é o que ele deseja que o filho faça ao contar e ouvir essa história. Atividade número 2, temos um outro trecho. O pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife, com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa, da tal sopa de letras. Por que a sopa com macarrão de letrinhas despertou o interesse do filho? Responda. Respondeu? Conseguiu elaborar sua resposta para essa pergunta? Por que o filho ficou curioso? O pai contou a experiência e o filho ficou curioso com essa situação da sopa de letrinhas. Qual é o motivo dessa curiosidade? Temos aqui uma possibilidade. O filho ficou interessado na sopa de macarrão com letrinhas, pois poderia escrever hambúrguer, maionese e ketchup, as comidas que gostava. Isso mesmo. Então nós conseguimos perceber que é uma forma de protesto. Quando o filho escreve essas palavras, ele de certa forma está mostrando que ele não está satisfeito com aquela alimentação e sim ele quer as de sua preferência. Ainda nós conseguimos perceber algo mais para o fim da história irônico com as letras que o menino utiliza para escrever as alimentações e outra palavra ainda. Pensando juntos agora, depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela, mas ele comeu 2 folhas de alface. Não pode comer 2 pedaços de bife? Uma característica que pode ser atribuída ao pai é de: o pai é rígido, o pai é birrento, ou o pai é mediador? Pela postura do pai. No decorrer da história mesmo, ele contou uma lembrança com o objetivo de convencer o filho, ele perguntou se o filho não queria um sanduíche, e depois ele foi falar com a mãe, perguntando se, já que ele comeu 2 folhas de alface, ele não poderia comer 2 pedaços de bife.
nós temos uma postura de que comportamento aqui do pai? Mediador, isso mesmo, a última alternativa, a letra C, se você pensou essa, é a correta. O pai tenta mediar, solucionar o problema, apaziguar os ânimos de cada pessoa, do filho e da mãe. Tenta então equilibrar o que o filho quer com o que a mãe quer também. Atividade número 3. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras: escravidão, carrascos, nojo. Levante hipóteses. Qual é o pensamento do menino ao escrever as palavras destacadas? Então, sobre essas outras palavras que o menino escreve, qual é o objetivo dele? O que ele quer transmitir? Que mensagem que é essa? Escreva. Respondeu: qual é o objetivo do menino com essas palavras? Escravidão, carrascos e nojo. Uma possibilidade. O pensamento de que os pais estão agindo como carrascos, de que ele se sente como um escravo, sem liberdade, para comer o que gosta e de que tem nojo da comida servida pelos pais. Isso mesmo, é uma possibilidade. O menino escreveu só algumas palavras-chave. Então, nós não temos acesso a todo o pensamento, a toda a ideia, a frase que o menino pensou. Mas, sim, é algo que nós temos aqui no contexto. O pai e a mãe tentou impor uma alimentação para o menino. Então, na visão do menino, já que ele é resmungão, está de mau humor, pode ser que ele considere os pais como carrascos. E ainda ele se sinta, já que os pais são carrascos e impõem uma alimentação para ele se sente um escravo que está sendo obrigado a comer o que não quer. E ainda, ele escreve nojo porque ele tem nojo, ele já mencionou isso quando comeu o alface e quando comeu também o tomate. Agora, atividade número 4, sobre outra palavra que o menino escreveu. E, enfim, escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica: ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever amo rosbife com batata frita. Letra A. Com base no contexto, qual é o possível sentimento dos pais ao ver a palavra amor? Letra B. Esse sentimento se concretiza na sequência? Responda.
Vamos lá, a nossa possibilidade para as duas perguntas. Qual é o possível sentimento dos pais ao ver a palavra amor, né? E ainda, esse sentimento se concretizou, se firmou no fim da história? Sim ou não? Vejamos. Os pais poderiam estar emocionados e aliviados, imaginando que o filho estivesse arrependido e pensando em aceitar os alimentos propostos. Letra B, o sentimento não se concretiza, pois o filho não está escrevendo nenhuma mensagem a favor dos pais. Isso mesmo, a palavra estava incompleta. Não era amor, né, que os pais imaginaram, e sim que ele amava as outras comidas. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de trecho da crônica Sopa de Macarrão de Domingos Pellegrini, estabelecemos relações de causa-consequência, localizamos informações explícitas e inferimos informações implícitas. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!